Boa noite para você de casa. Polícia investiga caso de comerciante que foi sequestrado e feito refém. Concluído o inquérito sobre desvio de combustível da Prefeitura de João Pinheiro. E mais. Homem fica em estado grave ao perder controle de carro. Bombeiros mapeiam lugares com maior número de acidentes em Patos de Minas. As novas diretrizes para a tributação de produtos importados. Estiagem prolongada agrava incêndios florestais. A análise das provas do Concurso Público Nacional Unificado. O NTV News está no ar. Um comerciante foi sequestrado e roubado na última segunda-feira. Criminosos invadiram a casa dele. A Polícia Civil investiga o caso. Era por volta de 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 19 de agosto. A vítima, de 56 anos, saía da sua padaria para poder realizar o que fazia toda segunda-feira, as suas entregas. Momento, então, que ela foi abordada, e seu veículo foi abordado por um outro veículo, onde estava 4 suspeitos de praticar aí esse sequestro. Daí em diante, tudo o que aconteceu foi um momento de muita tensão, muito terror e assustador aí que a vítima passou, inclusive sendo amordaçada, amarrada a vítima e deixando abandonada dentro do veículo, a qual também estava ali sob mira dos bandidos. Um prejuízo aí de material de mais de aproximadamente 50 mil reais, cerca de 4 mil reais que estava dentro do veículo, mais 30 mil reais aí dentro da residência, a qual os bandidos também invadiram, e mais outros materiais, outros pertences aí que foram levados aí por esses 4 suspeitos desse sequestro que essa vítima de 56 anos sofreu. Criminosos armados, 4 indivíduos procuram a vítima, monitoram essa vítima durante a sua rota de trabalho, e durante esse período eles abordam a vítima em seu veículo, em poder de armas de fogo, colocam essa vítima dentro do veículo utilizado pelos criminosos, amarram, colocam vendas em seu rosto, arma apontada para a sua cabeça, ameaças, e a partir daí começa aí toda uma cena de terror, em que eles, mediante ameaças, levam essa vítima até um local ermo, praticam a subtração do dinheiro que ele estava dentro do seu veículo de trabalho. Posteriormente, eles deslocam até a casa da vítima, após ameaças constantes de morte, e praticam a subtração de vários pertences da vítima em sua residência, inclusive uma grande quantidade em dinheiro. Posteriormente, eles dispensam a vítima e o seu veículo, deixando eles amarrados em um local mais distante da cidade. Os valores aqui em dinheiro totalizam quase 40 mil reais, joias, perfumes, utensílios utilizados por eles, Então nós estamos aí diante as joias mesmo, a gente não sabe precisar o valor econômico e patrimonial delas, mas assim, um prejuízo acima de 50 mil reais. A Polícia Civil está na investigação desse caso, que assustou muito a região ali do bairro Alvorada, esse sequestro, e claro, conta sempre com a ajuda das câmeras de segurança e também da população, para que possam ajudar aí na elucidação desse caso. A vítima já foi ouvida, como eu mencionei, na delegacia, repassou para nós toda a cena de terror sofrida por ela e os seus detalhes. A partir daí, os investigadores já estão a campo com o propósito de obter o maior número de informação, trilhando aquele caminho percorrido pela vítima naquele dia e o caminho percorrido pelos criminosos. E então, obtendo informações, sejam testemunhais, de câmeras de monitoramento, obtendo informações nesse sentido com o fim de identificar os criminosos. E o veículo? O veículo, nós temos o modelo e sabemos qual é o modelo, cor, mas não temos ainda a identificação com a placa certeira.
Então, nós ainda estamos nesse processo com fins de identificar a placa do veículo utilizado e, consequentemente, os criminosos. Nesta terça-feira, a Polícia Militar em Patos de Minas lançou mais uma fase da Operação Intervenção Integrada. Os trabalhos foram realizados com foco nos bairros São Francisco, Vila Garcia, Jardim Centro e Jardim Paraíso, tendo como objetivo prevenir e reprimir ocorrências de homicídio e roubo. Foram desencadeadas também ações no combate à perturbação ao sossego, direção perigosa e demais crimes de trânsito. 8 motocicletas foram removidas, 1 carro apreendido, foram registradas 12 retenções por irregularidades como escapamento, retrovisor e CNH, e 41 autos de infração de trânsito foram lavrados. Um princípio de incêndio provocado por detentos foi registrado ontem à noite no presídio Sebastião Satiro. O incêndio começou por volta das 8 horas da noite desta segunda-feira. As primeiras informações apontam que o fogo foi iniciado por um dos detentos que teria ateado fogo em um colchão dentro de sua cela. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e se deslocou rapidamente ao local para controlar as chamas. Felizmente, não houve feridos na ocorrência. Nossas guarnições foram acionadas, pela equipe da Polícia Penal, ali de região caminhando para Presidente Olegário. E, a princípio, tratava-se de um princípio de incêndio mesmo, que estava acontecendo no intermédio das células que a gente tem lá. Chegando a nossa guarnição, nós deslocamos tanto com a guarnição de socorro, que é a nossa bomba, o salvamento e o resgate também, caso precisasse ser atendido. Mas chegando lá, a gente foi informado pelos próprios policiais penais que eles mesmos já, pela equipe de brigada deles, já haviam debelado o incêndio. Até perguntaram se nossas guarnições queriam adentrar lá para poder ver. Sendo assim, a gente entrou, conferiu se a situação estava normalizada, sem risco de começar um novo incêndio. Fizemos as orientações necessárias para os policiais penais e não havendo nenhum risco mais nem para os policiais penais, tampouco para os custodiados, a gente retornou aqui para a base. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que os policiais penais controlaram uma situação de subversão da ordem na unidade, iniciada por alguns presos. Policiais penais do Grupamento de Intervenção Rápida da Penitenciária Deputado Expedito de Farias Tavares, em Patrocínio, apoiaram a retirada dos presos das celas para o procedimento de conferência estrutural. Não foram identificados danos que necessitassem o isolamento das celas. Na retirada dos presos das celas, foi necessário o uso de munição com menor potencial ofensivo para conter 10 detentos que se recusavam a cumprir os procedimentos de segurança. Ainda segundo a Secretaria, 2 custodiados foram atingidos por munição com menor potencial ofensivo durante a contenção e foram levados para atendimento na rede pública de saúde. Um terceiro detento também foi encaminhado para atendimento médico após uma queda que resultou em um corte no supercílio. Este preso, que apresentava fala desconexa e tontura, alegou ter tomado medicamentos para dormir. Todos já retomaram ou retornaram para a unidade prisional e passam bem. A Sejusp informou também que a última segunda-feira foram registrados os pontos, ou foram retirados os pontos de energia de dentro das celas, o que, em princípio, teria motivado a ação dos presos. A retirada de pontos de energia atende um projeto de lei sancionado pelo governo de Minas em outubro do ano passado, que proíbe a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas que os detentos têm acesso. A polícia de João Pinheiro concluiu o inquérito policial que apurou o desvio de combustível na prefeitura municipal daquela cidade. 4 suspeitos foram indiciados, sendo que um deles está preso preventivamente desde julho deste ano e 2 estão presos
temporariamente. As investigações iniciaram em 23 de julho de 2024, após denúncia do secretário municipal de obras, resultando na prisão de suspeitos e na descoberta de um esquema sofisticado de desvio de combustíveis na administração municipal. A operação contou com a colaboração da Prefeitura Municipal de João Pinheiro e da gerência do posto de combustível envolvido. O esquema, que operou principalmente entre os meses de junho e julho de 2024, utilizava requisições oficiais de abastecimento da Prefeitura para desviar grandes quantidades de óleo diesel. Um servidor público obtinha essas requisições legítimas e as utilizava para abastecer galões em uma caminhonete particular durante a madrugada. Um funcionário do posto de combustível, localizado na BR-040, colaborava no esquema, realizando os abastecimentos sem as verificações devidas. O combustível desviado era então vendido a preços abaixo do mercado. As operações eram planejadas para ocorrer em horários de menor movimento no posto, reduzindo a chance de detecção. Foram identificados abastecimentos fraudulentos durante os meses de junho e julho de 2024. 4 indivíduos foram indiciados, incluindo um servidor público municipal, o seu filho, um funcionário do posto de combustível e o proprietário do veículo, utilizado na prática dos crimes. A polícia efetuou uma prisão preventiva e 2 prisões temporárias. Além disso, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em residência de funcionários públicos municipais. Os suspeitos foram indiciados por peculato civil, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica e associação criminosa. As penas somadas por esses crimes podem alcançar até 32 anos de reclusão. Durante a investigação foram coletadas provas fundamentais, incluindo comprovantes de transferências via Pix, requisições de abastecimentos fraudulentos, cupons fiscais falsificados e imagens de câmera de segurança do posto de combustível. Este caso ressalta a importância de sistemas rigorosos de controle na gestão pública e a necessidade de vigilância constante contra esquemas de corrupção. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em proteger o patrimônio público e combater crimes que afetam diretamente os recursos destinados à população. A investigação prossegue para identificar possíveis ramificações do esquema e outros envolvidos. A Polícia Civil solicita que qualquer informação adicional seja reportada por meio dos canais oficiais de denúncia. A seguir, aqui no NTV News, bombeiros mapeiam lugares com maior número de acidentes em Patos de Minas. E carreta não consegue subir rua e paralisa o trânsito. Um homem de 23 anos ficou ferido hoje após se envolver em um acidente na LMG 737 em Guimarães. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem conduzia um carro no sentido Cruzeiro da Fortaleza para Guimarães, quando, após uma curva, perdeu o controle da direção do Celta, saiu da pista e bateu em uma árvore. O motorista ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros de Patrocínio foi acionado para fazer o resgate. Segundo o SAMU, ele teve ferimentos na pálpebra, sangramento pelo nariz e fratura nas 2 pernas. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. Uma carreta carregada com areia não conseguiu subir hoje a rua Joaquim Fubá, bairro Nossa Senhora Aparecida, causando um transtorno no trânsito. O veículo que estava transportando a carga pesada de areia não conseguiu subir a rua Joaquim Fubá, gerando assim transtornos para motoristas e pedestres. De acordo com testemunhas, o motorista tentou diversas manobras para superar o obstáculo, mas o peso da carga e a inclinação da rua fez com que a carreta não conseguisse subir. Nossa reportagem conversou com o motorista, que preferiu não gravar a entrevista, mas informou que, devido ao cubo da tração que acabou quebrando do veículo, ocasionou todo esse problema. Ele disse ainda que carregou a carga perto de Araxá e deixaria em um depósito na rua Ouro Preto, aqui em Patos de Minas. Por fim, o motorista informou que o peso da carga está de acordo com o permitido na balança de pesagem da rodovia. A situação trouxe preocupação para quem mora e transita no local, já que foi colocados tocos e pedras entre os pneus da carreta para poder evitar que ela descesse mais pela via. As marcas de frenagem ao chão mostram a tentativa de freio que foi feita pelo motorista.
O local gerou trânsito e complicação para os motoristas. É também a preocupação referente a situações como essas que acontecem em diversos pontos da cidade, aonde ruas como essas acabam representando desafios para veículos pesados. Um acidente de trânsito foi registrado hoje pela manhã na MG 410, em Lagoa Grande. Um homem de 39 anos conduzia um carro no sentido Paracatu para Patos de Minas, quando dormiu ao volante e perdeu o controle da direção. Ele saiu da pista no sentido contrário ao que transitava, capotou e parou fora da pista. Além do motorista, no carro também estava um homem de 63 anos. Ninguém se feriu. O condutor do veículo tinha sinais de embriaguez, o que foi comprovado pelo bafômetro, com resultado de 0,19 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. As documentações do condutor e do veículo estavam regular. Todos os dias são registrados diversos acidentes de trânsito pela cidade. A grande pergunta é: qual a solução para o trânsito em Patos de Minas? A situação do trânsito de Patos de Minas está cada dia mais complicada. A quantidade de ocorrências envolvendo acidentes só aumenta e as ruas já não são lugares seguros nem para quem dirige e nem para os pedestres. A Avenida JK, por exemplo, já foi palco de inúmeras cenas de terror, dentre elas 3 acidentes fatais que precisam ser relembrados. No dia 12 de janeiro de 2022, uma mulher de 33 anos foi vítima de um atropelamento enquanto caminhava pela avenida. Testemunhas que passaram por ali contaram que o veículo seguia em direção ao Trevo da Pipoca quando o condutor de 49 anos perdeu o controle da direção e saiu da pista. Infelizmente, a mulher teve o seu corpo prensado contra a parede e foi constatado que o motorista estava alcoolizado. No dia 8 de agosto de 2024, um motociclista e um ciclista se chocaram enquanto seguiam em direção ao centro da cidade. A batida foi tão forte que a motocicleta foi parar a aproximadamente 100 metros do local do acidente e as 2 vítimas arremessadas ao solo. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o motociclista de 29 anos ainda estava vivo, mas não conseguiu ser socorrido a tempo e morreu no local. Já o ciclista de 18 anos foi levado ao hospital regional em estado grave e faleceu no dia seguinte. No último domingo, um carro com 4 passageiros perdeu o controle na mesma avenida, capotou para fora da pista e acertou algumas árvores, e uma delas foi arrancada completamente do solo e se prendeu às ferragens do automóvel. Com a chegada da equipe de resgate no local, foi constatado que os 2 jovens que estavam no banco da frente do veículo já estavam em óbito, e os outros 2, que estavam no banco de trás, foram encaminhados ao hospital regional com ferimentos graves, mas conscientes. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar uma motosserra para retirar as partes da árvore que estavam atravessadas no veículo e um desencarcerador para retirar os corpos das vítimas. Esses são apenas exemplos de problemas que vêm cada dia se tornando mais crônicos no município. O Corpo de Bombeiros registrou, do início aí de janeiro até 31 de julho, que a gente tem os dados fechados aí há mês. Então, são 241 acidentes envolvendo veículos automotores em Patos de Minas. Tivemos o pico desses acidentes em abril. Em maio nós tivemos aí a campanha de um Maio Amarelo, prevenção a acidentes de trânsito. Trabalhamos juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Trânsito. Fizemos simulados na cidade para orientar a população, Então esse trabalho foi feito em maio, então junho foi o nosso melhor mês, que após maio, junho nós tivemos uma queda brusca dos acidentes, mas que julho já voltou a subir novamente e tudo indica que agosto agora será um novo pico de acidentes, devido aos diversos acidentes aí que está tendo na nossa cidade. Dos acidentes mais leves aos mais graves, a maioria é causado pela imprudência de quem está ao volante. Ultrapassagens perigosas, uso de celular, avanço de sinais e placas, direção perigosa e embriaguez estão entre os causadores de tais acidentes. Corpo de Bombeiros mesmo, quando a gente está deslocando com viaturas, a gente vê na nossa cidade aí diversos
veículos, né? A maioria são motos, está passando sinal vermelho, não respeitando acidente de trânsito. Então, assim, o pessoal tem desrespeitado bastante o Código de Trânsito brasileiro. E isso aí vai gerar acidentes que podem ser muito graves ou apenas um susto aí para os motoristas. Para mapear as áreas em que o número de acidentes é maior, o Corpo de Bombeiros produz mapas de calor que especificam os locais e a frequência com que esses acidentes acontecem através das cores. A gente cria pontos bases nos locais onde tem mais acidente para tentar alertar a população, né, daquela via que ali há acidentes, e se porventura vier acontecer mais acidentes, a gente está mais próximo do local e presta socorro mais rápido possível. A atenção será sempre a melhor solução. É importante lembrar que ser cuidadoso no trânsito é salvar a própria vida e a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Respeitem as leis de trânsito, não ultrapassem sinais vermelhos, motociclistas usem capacete da forma correta, capacete fechado, afivelado, não ultrapasse de maneira nenhuma sinal vermelho. A gente está com um grande número de acidentes, motociclistas e até veículos que ultrapassam o sinal vermelho e vêm a colidir aí com outro veículo na cidade de Patos. Então respeitem as leis de trânsito e qualquer acidente que tiver, pode discar 193 que a gente pode estar prestando um apoio aí para as vítimas. E daqui a pouco aqui no NTV News, Patos de Minas, mais uma vez, em alerta quanto à umidade relativa do ar. Já, já. Patos de Minas, mais uma vez, está em alerta quanto à umidade relativa do ar. Confira os detalhes da previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e névoa seca. Em Patos de Minas, a variação nas temperaturas é de 15 a 30 graus. Em Lagoa Grande, de 18 a 32. Em Varjão de Minas, de 15 a 29 graus. Em Lagoa Formosa, de 15 a 30. Em Perdizes, variação de 14 a 30 graus. E em Guimarães, a mínima será de 15 e a máxima de 30 graus. A PAI de Patos de Minas vai realizar a Feira da Bondade, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição e celebrar a Semana Nacional e Mundial da Pessoa com Deficiência. A Feira da Bondade começará no dia 23 e irá até o dia 25 de agosto, na sexta-feira, certo? E nós convidamos o professor Milton Soares, que é diretor educacional, para explicar para a gente como é que vai funcionar esse evento. Professor, nós sabemos que durante todo o ano a PAI realiza diversas ações aí em prol da associação, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é essa feira? Ah, sim. A Feira da Bondade, né, ela é uma consequência da Semana Nacional e Municipal da Pessoa com Deficiência. Então a gente prepara com muito carinho, espera muito ansioso para esse momento muito importante, onde a gente vai levar, né, a comunidade patense, né, e da região circunvizinha, né, a importância da Feira da Bondade, né, juntamente com vários parceiros que vêm nos ajudar, onde a gente vai ter vários eventos também muito bacana. Então, no dia 23, no dia 24 e no dia 25. E o que vai acontecer nessa feira? Vamos especificar aí alguns eventos, algumas atrações, como é que vai ser? Olha, então nós temos as apresentações, sempre a gente começa com a apresentação dos nossos alunos aqui da PAI, tanto com dança, com música, e logo depois nós teremos algumas festividades, né, e daí alguns cantores que vão vir fazer, né, a sua apresentação, cantores da nossa região, e logo depois, no domingo, teremos o nosso bingo, tão famoso bingo, e a gente convida toda a comunidade patense para também estar lá nos prestigiando e aí participar com a gente no domingo com o bingo, né? O bingo solidário aí da PAI.
E nós sabemos que antes do início da feira vai ter mais programação aí, né, por causa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Exatamente. Nós começamos hoje, dia 21, com a Semana da Pessoa com Deficiência. Hoje teremos um fórum às 13 horas. Estão convidados, né, para vir participar com a gente. Amanhã também, no dia 22, teremos mais a continuidade de outro fórum. E logo depois, nós teremos, então, uma semana todinha de atividades da PAI. Começamos hoje e ainda terminamos só lá no dia 3. Para o senhor, qual a importância desse monte de ação, né, que a PAI realiza em prol dos assistidos de vocês? Olha, a importância é de mostrar, né, como é importante incluir esses alunos que têm as suas deficiências e ver o potencial de cada um deles e mostrar, né, dos portões para dentro, né, o que é a PAI e o que nós fazemos aqui por essas pessoas. E o senhor acha que isso também atrai a comunidade para ajudar ainda mais? Ah, com certeza, né? Nós temos aí pessoas que estão sempre nos ajudando, sempre vindo à PAI e estamos de portas abertas para mostrar realmente o trabalho que nós fazemos aqui com as pessoas com deficiência. Então fica aí esse convite para você, né, para participar juntamente com a PAI dessa semana repleta de atividades. Emanuele Ferreira para o jornalismo da NTV. E você vai ver a seguir. IDEB avalia o desenvolvimento dos estudantes e a qualidade da oferta educacional do país. E a análise das provas do concurso público nacional unificado. Minas Gerais apresentou melhorias na aprendizagem e desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgaram na última quarta-feira os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O índice mede o desenvolvimento dos estudantes e avalia a qualidade da oferta educacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio das redes públicas e uma amostra das escolas privadas. Minas Gerais alcança, né, um bom resultado. Nós identificamos que todas as nossas ações pedagógicas foram bem desenvolvidas na nossa rede, principalmente as ações de intervenção pedagógica e de recomposição das aprendizagens. É muito interessante que nesse resultado do IDEB nós identificamos, né, que as nossas taxas de rendimento, de aprovação, reprovação e abandono, elas tiveram um resultado positivo na rede estadual. Isso faz toda a diferença porque nós conseguimos perceber que cada escola está tendo cuidado com seu estudante. Temos que ter bastante atenção com o ensino fundamental, porque o ensino fundamental, principalmente os anos iniciais, é onde a gente ainda tem um cuidado, tem um impacto, né, desse estudante, precisar mais do acompanhamento do professor, do acompanhamento da intervenção pedagógica. É um estudante que está no seu processo de alfabetização. Então, por isso que a gente ainda precisa desenvolver e ter mais esforços nas nossas ações pedagógicas nos anos iniciais. E nos anos finais, nós melhoramos muito em taxa de rendimento, tivemos também uma permanência na questão do desempenho com esses estudantes e vamos focar em muitas ações com o ensino fundamental também dos anos finais daqui para frente. Essa edição foi significativa, pois marcou o primeiro ciclo avaliativo após o impacto da pandemia de Covid-19 e os resultados refletem tanto o impacto positivo das políticas educacionais quanto os desafios persistentes. Os anos de 2022 e 2023 foi exatamente para a gente desenvolver novamente o nosso currículo referência de Minas Gerais, foi para nós conseguirmos retomar os conhecimentos, as habilidades todas que os estudantes tinham prejuízo durante o período pandêmico. Então as nossas ações de recomposição de aprendizagem foram eficientes, a rede desenvolveu muito bem as intervenções pedagógicas e por isso no ensino médio nós conseguimos manter esse resultado do IDEB. Para que o resultado fosse mantido, foi necessário muito estudo para identificar as falhas do sistema e procurar sempre oferecer uma melhor educação para as nossas crianças e adolescentes. Dentro de todas as nossas ações, né, durante os últimos 2 anos, do ano de 2022 e 2023, no nosso plano de recomposição das aprendizagens, nós identificamos, né, uma
deficiência e grandes lacunas de aprendizagem na questão da leitura e da escrita dos nossos estudantes. Então, por isso, nós estamos agora com um bom plano estruturado de um projeto de leitura e escrita que será lançado em breve para a rede, onde nós vamos focar nas habilidades de leitura e escrita, principalmente para os estudantes do ensino fundamental. Então, é uma ação bem estruturada que nós vamos organizar com boas ferramentas, com boas indicações e uma organização pedagógica para ser desenvolvida por cada escola, e cada escola vai ter o seu plano específico para desenvolver esse projeto. Com mais de 2 milhões de inscritos e aplicação no último domingo, o concurso público nacional unificado teve o gabarito preliminar oficial da prova objetiva divulgado nesta terça-feira. As provas do concurso unificado foram aplicadas em 288 cidades de todo o país. E Patos de Minas estava entre as 26 do estado de Minas Gerais. O CNU foi, digamos assim, um teste do governo federal numa tentativa de simplificar a dinâmica dos concursos. Hoje nós temos provas que vão contemplar cada um dos cargos de cada uma das demandas, tanto da esfera estadual, municipal quanto federal, e a tentativa, com o passar dos anos, é compactar isso numa prova só. Assim como o Enem acabou eliminando boa parte dos vestibulares do país e criou uma prova de acesso único e que dê viabilidade para o ensino superior, a proposta do CNU é simplificar a dinâmica dos concursos e criar uma prova que possa avaliar todos os candidatos para os mais diversos cargos espalhados pelo país. Do total de 2,1 milhão de inscritos no concurso nacional unificado, 1 milhão fizeram as provas no domingo, número considerado alto de abstenção. A prova também foi um teste para muitas pessoas. Muitos foram fazer a prova para ver o que é, para ver no que ia dar, se era possível fazer ou não e se, vamos dizer, daria para tentar a sorte. Então, não houve, digamos assim, tanta seriedade ou comprometimento com a realização desse concurso, como existe para outros, entre os tribunais, as provas de polícia, por exemplo, que já envolvem pessoas preparadas especificamente para um ou para outro cargo. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta terça-feira o gabarito oficial do concurso nacional unificado. Depois da divulgação, os candidatos terão os dias 20 e 21 de agosto para recorrer caso não concordem com a resolução de alguma questão. Nós temos que ver como a Sesgran Rio, que foi a banca organizadora, vai lidar com as falhas no preenchimento dos gabaritos ou no preenchimento dos cabeçalhos de prova, porque houve muitas falhas em relação a isso, e principalmente na correção das redações, considerando que boa parte das provas realizadas tinham ou questões discursivas ou redações para serem feitas, porque isso depende muito do comprometimento da banca, da seriedade no processo de correção. Então, nós estamos esperando ainda com que nível de seriedade a banca também pretende lidar. Para o professor, esse primeiro concurso serviu para muito aprendizado e, assim, corrigir erros para edições futuras. Uma prova que nasce agora, testando o cenário nacional para a realização dessa prova, testando a capacidade de os estados aderir a isso e conseguir convergir todas as áreas para uma prova só, para se profissionalizar nos próximos anos. Então, temos aí no mínimo uma década para que isso aconteça de forma sensata e equilibrada com o cenário nacional. Em junho deste ano, a Receita Federal divulgou as novas diretrizes para a tributação de produtos importados. A principal mudança anunciada diz respeito à aplicação de impostos sobre bens adquiridos por remessas postais e encomendas aéreas internacionais. As compras internacionais em sites que oferecem uma infinidade de produtos e serviços por um preço acessível ganharam muita aceitação após a pandemia de Covid-19, e essa tendência continuou a crescer ao longo dos anos até que o governo resolveu intervir. Conhecida popularmente como taxa das blusinhas, o imposto passa a ser aplicado em importações abaixo de $50 no Brasil. O nome da taxação se deve ao fato de que roupas são normalmente um dos produtos mais comprados nesses sites e aplicativos internacionais. Essa lei, ela prevê que qualquer mercadoria que você comprar abaixo de $50 seja taxada, pois antes da vigência da lei só eram taxadas compras acima de $50 e agora não. Agora, com a vigência da lei, desde o dia 1º de agosto de 2024,
As compras com valor inferior a 50 dólares serão taxadas com a alíquota de 20% acrescido do ICMS. É importante ressaltar que mesmo sem a taxação do imposto de importação antes da vigência da lei, o ICMS já estava sendo incidido nos produtos. Para citar um exemplo mais prático, se você comprar um produto que custa R$200 e o frete é de 20, o valor total da compra é de 220. Com a inclusão do ICMS de 17%, que é aplicado sobre os 220, o novo valor será de R$ 267. E ainda, para finalizar, será aplicado a taxa de 20%, resultando em um custo adicional de R$ 53,01, totalizando a compra em R$ 318,07. Para as compras acima de 50 dólares até 3 mil dólares, nada mudou. Tem a taxação do imposto de importação de 60%, mais o ICMS, que varia de 17% a 20% de acordo com cada estado. Esse projeto de lei, enquanto estava tramitando no Congresso Nacional, teve muito burburinho, muita pressão, pois os varejistas brasileiros, o comércio nacional, fez muita pressão para o Congresso Nacional, para os senadores, para os deputados, para o presidente da República. Por quê? Em razão da concorrência desleal, pois estava mais vantajoso para o consumidor final comprar um produto no exterior do que comprar um nacional. Então, dos argumentos com a publicação dessa lei foi a isonomia entre as compras nacionais e as compras estrangeiras. Sara sempre comprou pela internet e acredita que mesmo com as taxações, ainda é compensativo continuar importando os produtos. Eu acredito que realmente tenha subido um pouco em questões das taxas, tanto de sites específicos quanto em geral. E, assim, para mim tá um preço bastante abusivo em questão disso, até mesmo taxas de fretes, até de lojas físicas de dentro da cidade e que tem também lojas virtuais. Pelo basal dos preços dos comercializantes da cidade e as lojas virtuais, eu acredito que ainda compensa, sim, estar comprando alguns produtos específicos. A taxa deve ser cobrada, na maioria dos casos, no momento da compra. Esses impostos serão recolhidos e repassados aos cofres públicos. Se o valor do imposto não estiver incluso no momento da aquisição do produto, provavelmente a cobrança será feita na chegada do produto ao Brasil e deverá ser paga para a liberação de entrega da encomenda. É importante ressaltar que não só o Brasil taxa as mercadorias vindo do exterior. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a União Europeia tem o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que todo produto que é importado fora da União Europeia incide esse imposto. Você vai ver a seguir. Homem está sendo julgado nesta quinta-feira aqui em Patos de Minas. E Corpo de Bombeiros localiza homem após 5 dias de busca. Um homem está sendo julgado hoje por tentar matar a ex-mulher e, durante a fuga, disparar contra policiais militares. A repórter Isabela Sanches está ao vivo, direto lá do Fórum Olímpio Borges, com mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Gui. Boa noite para você que acompanha o NTV News. É isso mesmo. Nós estamos aqui diretamente do Fórum Olímpio Borges em mais uma noite de julgamento. Este de um fato, uma tentativa de homicídio que aconteceu em maio de 2021. O acusado, um homem de 55 anos, teria tentado matar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento e também atirou contra os policiais. O fato aconteceu em maio de 2021, como eu disse, o homem foi até o trabalho, a porta do trabalho da mulher e ficou esperando ela para tentar matá-la. Ele chegou a disparar, a efetuar um disparo, mas não acertou. Não acertou ninguém. Os policiais chegaram até o local,
e ele disparou com pelo menos 3 tiros os policiais. Depois disso, o acusado fugiu para sua residência, no residencial Monjolo, e os policiais encontraram ele lá, onde o acusado pegou a arma de fogo e tentou também, né, tirar a sua própria vida. E com uma conversa muito longa, os policiais conseguiram que ele se entregasse e ele foi encaminhado para a delegacia. O julgamento começou por volta das 13 horas aqui dessa quarta-feira e acabou em instantes. E ele foi condenado por 11 anos e 6 meses de prisão. Obrigado, Isabela. Seguindo aqui, um homem que estava desaparecido há 5 dias foi encontrado hoje em São Gonçalo do Abaeté. Fagner Batista da Silva estava há 5 dias desaparecido. Foi encontrado na tarde dessa quarta-feira numa mata bem parecida como essa a qual a gente está. Ele aí foi encontrado, a família em bastante desespero. Joyce procurou a nossa reportagem para relatar aí o sumiço de Fagner desde o último sábado, a qual ele estava sumido. Após um surto, ele acabou correndo em direção à mata e Joyce então procurou a nossa reportagem em desespero para tentar localizar Fagner. Ele saiu da cidade de São Francisco para trabalhar numa fazenda no município de São Gonçalo do Abaeté e desde então não foi visto mais. Ele está desaparecido desde o sábado. A gente já fez o boletim de ocorrência, já tem a ajuda do Corpo de Bombeiro, mas até então as buscas foram sem êxito. Fagner então foi encontrado na tarde dessa quarta-feira num momento muito emocionante. Ali a emoção tomou conta após ele ter sido encontrado pelo Corpo de Bombeiros em São Gonçalo do Abaeté. Sem informações, a família então começou aí procurar e o Corpo de Bombeiros também procurou, encontrando Fagner sentado embaixo de uma árvore numa mata, bastante desidratado, sentindo muito, já que há 5 dias ele não comia nem sequer bebia água durante todo esse tempo e por isso Fagner estava bem debilitado após ser encontrado. O fato, né, foi muito bem registrado aí, com muita emoção após o encontro de Fagner. Obrigado, meu Deus! O tanto que eu falei hoje, pensando trazer meu filho, o Senhor trouxe! Oh, Jesus Cristo! Uma mulher de Patos de Minas pede ajuda para divulgar uma rifa em prol da mãe, que acabou de fazer uma cirurgia da cabeça e não consegue trabalhar. A história de Denise é uma daquelas que mostram o quanto a ajuda da família nos momentos difíceis pode ser a diferença entre a vida e a morte. Há muitos anos, ela enfrenta problemas com o alcoolismo e já chegou a perder a guarda da filha mais nova e ser internada algumas vezes. Tem muitos anos, ela já foi internada na clínica da Marli, acho que muita gente conhece, né? Já fez tratamento no CAPS, isso ela tomou os medicamentos, voltava ao normal, mas infelizmente a bebida é complicada, né? O vício a levou para lugares inimagináveis, chegando a ficar na rua e se machucar por diversas vezes. E foi em um desses momentos de descontrole que ela se lesionou de forma muito séria, precisando realizar uma cirurgia para retirar um coágulo na cabeça. Em busca de ajudar Denise e sanar as dívidas que se acumularam por ela não conseguir trabalhar, a família está realizando uma rifa. A rifa, a gente está como objetivo, igual eu te expliquei, o objetivo de tá comprando alimentos para ela, pagando o aluguel da casa que ela reside, né? Que estava com 2 aluguel vencido, água e luz, e a gente teve que pagar, né? Então minha tia tirou um pouco dela e eu tirei da rifa. Então a gente também tá recebendo doações também, né? Que não é todo mundo que doa o dinheiro, mas doa alimentos já ajuda muito. Então essa rifa é em prol disso, de ajudar ela a pagar esse aluguel, mas ela não pode ficar na casa mais, somente até o final do mês. E os medicamentos também que a gente comprou e os alimentos, né, para ela. Dessa última vez ela caiu e teve que operar de urgência porque ficou em estado grave. Ela ficou entubada na UTI, operou, né? E infelizmente essa operação é uma coisa que
eu creio que é bastante complicada, né? Que a recuperação graças a Deus ela tá recuperando, né? Mas a gente vê que não é uma coisa que ela vai estar 100% mais, né? E ela não mora comigo, quem toma conta da minha irmã sou eu, e sozinha, infelizmente, eu não consigo cuidar, auxiliar as duas coisas, né? Então, isso até porque ela precisa de ajuda, tanto com saúde, tanto com ajuda de alimento também, né? Ajuda de qualquer valor para estar alugando uma casa para ela, queria pedir isso também. Pessoas que têm alguma casa que pode alugar, né? Mais em conta para a gente ter condição de pagar e ajudar ela, né? Além da rifa, eles também precisam de ajuda profissional para conseguir um auxílio através do INSS. A cirurgia pode ter deixado sequelas, o que pode impedi-la de trabalhar após a recuperação. Ela tá com sequelas, né? Ela fala, conversa com a gente, mas perde no tempo, lembra de coisas antes, não sabe, tem dia, qual dia que é o dia da semana, qual horário que é, repete muitas coisas que fala, lembra de coisa mais antes, não de agora recente. Para quem tiver interesse em comprar a rifa ou ajudar a família de alguma forma, basta entrar em contato pelo telefone ou fazer as suas doações através do Pix. Eu espero, assim, que quem possa ajudar, que seja de coração, quem tiver uma casinha, igual eu expliquei, que seja um aluguel mais em conta, que possa estar entrando em contato comigo para estar alugando para ela, não precisa de ser casa grande, porque não tem necessidade, né? Quem puder estar ajudando com isso também, e a pessoa, advogado que puder estar ajudando a gente também, para encostar ela. O NTV News fica por aqui, voltando com você amanhã às 19 horas aqui na NTV. Eu volto ao meio-dia amanhã no programa Gui Boaventura. Boa noite e até lá.